Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estava aqui meditando na palavra sobre o profeta Paulo, a qual ele viajou, foi humilhado, foi espancado, foi preso, mas ele nunca deixou de buscar a Deus. Ele nunca deixou de colocar a Deus em primeiro lugar, ele sempre buscou a Deus. Portanto, que nem casamento ele teve, né? Porque ele foi chamado para anunciar, ele viajava muito para pregar o evangelho e ele não quis também, né? Ele é um homem abençoado, um homem também que a gente pode estar esperando na Bíblia, que por mais que a gente passar por perseguições, lutas, a gente nunca venha desistir, nunca venha deixar de buscar esse Deus, porque Deus é fiel, Ele é fiel para cumprir tudo na sua vida. Basta a gente crer, confiar, acreditar, porque Deus sabe que a gente tem passado, Ele sabe, Ele sonda o seu íntimo, o seu profundo, porque às vezes você tem que tá disfarçando perto dos outros para fingir que tá bem, mas Deus sabe como tá dentro do seu coração, Ele sabe como tá, como que você tem passado, como você tem andado. E Deus vai tirar essa angústia, essa tristeza do seu coração. E aqui eu deixar aqui também, aqui que saiu aqui a palavra de Paulo, aqui do versículo 10, do 23 ao 33, a palavra vai falar sobre a liberdade cristã. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas edificam. A palavra vai dizer sobre a liberdade cristã. Aqui nessa passagem aqui que eu tô lendo, ali não tá falando ali, proibindo você de fazer as coisas. Mas você, como cristã, como crente, como você disse, crente, cristã, você tem que saber separar o que edifica, separar o que agrada aos olhos de Deus e que não prejudica a sua vida como cristã. Porque não adianta nada a gente sair falando por aí que somos cristãos, que somos crentes e não mudar a maneira de viver. Porque a gente precisa viver o verdadeiro evangelho, a gente precisa também levar o evangelho lá fora. E todas as coisas são listas, mas nem todas as convêm. Por quê? Porque nem tudo a gente pode ir, nem tudo a gente pode fazer. A gente tem que saber o que agrada os olhos de Deus, o que não vai prejudicar a gente. Porque a palavra de Deus, ela não está proibindo você de fazer nada, mas ela está falando para você separar as coisas. No mundo de hoje, nós temos que aprender a vigiar, a orar. E aqui o 24, né, liguei, busque proveito próprio, antes cada um quer de outro. Comente tudo quando se vende na açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Igual aqui a gente vai no mercado, a gente vai com a consciência pesada? Não vai, por quê? Porque a gente já sabe ali que é um alimento que vem da terra. Quem criou a terra foi Deus, quem criou os animais foi Deus. Aí a gente não vai com a consciência pesada, porque a gente sabe que não vai fazer mal pra gente. Agora já o 27. Se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer comer de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência? Mas se alguém vos dizer isso, foi sacrifício aos idólatras, não comais por causa daquele, é que a minha Bíblia está meio rasgada aqui, daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não é tua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. Você, como cristã, aqui já mudou o assunto sobre o sacrifício. Se alguém falar para você que a comida está consagrada e você, como cristã, como crente, foi lá do mesmo jeito, comeu, não tem problema não, porque a terra é de Deus, quem fez os alimentos foi Deus.
Eu tava assistindo um vídeo esse dia, tipo, a festa junina, né? A festa junina, as coisas lá é tudo consagrado aos ídolos. A maioria das festas juninas. Eu não vi uma que não é. E, e o irmão perguntou pro pastor Evangelho se as comidas da festa junina é do diabo. E o pastor falou assim: não, foi Deus que fez os alimentos. Foi Deus que fez os alimentos, o diabo, se quiser, que compre a dele. Por quê? Mas não, porque achei também meio estranho, por quê? Porque pode ser até Deus que fez o alimento, mas a partir do momento que passou a ser consagrado aos ídolos, não é mais de Deus. Quem tá ali é o mal. Ídolos não vem de Deus. A gente tem que separar o que é de Deus e o que não é. Às vezes a gente é teimoso, vai. Quem nunca. Quando eu era criança, eu fui em festa junina. Mas aí a gente é teimoso, acaba indo. E a mãe fala, o pai fala, não vai, a pessoa vai lá e vai, mas a gente tem que saber separar o que é de Deus e o que não é. O que edifica a gente e o que não edifica, porque não adianta a gente querer levar a vida de qualquer jeito, porque ou a gente serve Deus ou a gente não serve. Aí o 30 é se com graça por si, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. Então, se você tá ali, você tá sendo participante do mesmo erro. Igual quando você tá andando na rua. Vamos supor que você tá andando com uma pessoa que vou só dar um exemplo. Vou só dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tá andando com uma pessoa que usa droga. Você tá junto? Você não vai junto com a polícia? Vai, porque você tá junto. Você tá sendo participante do mesmo erro. Por isso que aqui a palavra fala: e se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo, porque dou graças. Porque se você tá ali, você tá participando, você tá sendo participante do mesmo erro. Então a gente tem que aprender a separar as coisas. Você sabe o lugar que você deve ir, você sabe o que você deve fazer, o que você não deve fazer, porque você, como cristão, você já conhece a palavra de Deus. Você sabe o que são lícitos, o que convém a Deus, o que agrada aos olhos de Deus. Porque servir a Deus não é de qualquer maneira, o caminho é estreito, é difícil, porque fácil não é. Todo dia a gente tem que lutar, matar a nossa carne, não é fácil, mas Deus sempre está ali. Pede força para Deus, porque Deus sempre está ali conosco, nos dando força, nos ajudando a todos os dias. E então, né, a palavra de Deus vai falar isso, porque a gente tem que viver de acordo que agrada aos olhos de Deus, porque não devemos ser também participantes do mesmo erro. Se ali se ali tá tendo coisas de ídolo, a gente não deve ir. Se ali tá tendo muita panelinha, muita fofoca, muitas coisas que não agradam aos olhos de Deus, a gente não deve ficar no meio, porque a gente vai ter sendo participante do mesmo erro. A gente tem que procurar aquilo que edifica a nossa carne, não aquilo que derruba a gente. Agora o 31 vai falar: portanto, que comeis, que bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente fazer, a gente tem que fazer pela glória de Deus, colocar Deus na frente, saber que Deus tem que estar no negócio. Se Deus não está no negócio, não vai. Agora o 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Fazeis tudo para a glória de Deus, não fazer por escândalos. É fazer as coisas que agradam os olhos de Deus. E para encerrar, como também eu em tudo agrada a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possa salvar. Como também eu em tudo agrada a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sim se possa salvar. E é isso, fazer tudo para a glória de Deus, fazer tudo aquilo que agrada os olhos de Deus. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus possa dar sabedoria, discernimento para vocês discernir o que é certo e o que é errado, porque Deus não tem se agradado de algumas atitudes de muitos, porque Deus quer te salvar, mas você precisa viver de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus.